Bom, e o nosso tema de hoje é data limite, que é um tema um pouco polêmico entre o meio espírita, espiritualista, enfim, as pessoas que de alguma forma, até mesmo quem não é, se criou várias teorias em cima disso. Eu não sei se é por conta da nossa mentalidade consciencial ainda, que precisa de algo concreto para que de fato algo tenha algum tipo de representatividade. Mas vamos lá. A data limite é a transição planetária, tá, gente? Como eu falei lá na nossa primeira live, a transição planetária tá aí, tá no fluxo. A data limite foi um termo, na verdade, né, que se popularizou a partir de um documentário com o mesmo tema, data limite, em que o tema central é a entrevista do Chico Xavier no programa Pinga Fogo, de 28 de julho de 1971, quando ele é indagado, quando o homem pisa na Lua, né? Ele vai dizer que a partir do período que o homem pisou na Lua, que foi no dia 20 de julho de 1969... Não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre, e provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. As potências angelicais, ou os espíritos superiores, né? Quem recorda, quem estava acompanhando a live anterior, lembra que eu falei que o processo de evolução dos mundos, que os mundos celestes ou os mundos puros, os espíritos, eles não têm mais necessidade de passar pelo processo da reencarnação, porque eles já se depuraram dessa matéria mais na polaridade, digamos, densa, né? Então, a experimentação que nós estamos vivendo aqui, nós precisamos dela para o nosso processo de evolução. Então, esses espíritos dos mundos celestes, dos mundos puros, Jesus se reuniu com vários outros espíritos que também passam, né, que arquitetam esses projetos planetários, e deu um prazo para a humanidade de 50 anos a partir do que o homem pisou na Lua. Por quê? Nós, aqui, já tínhamos passado por uma Primeira Guerra Mundial, onde milhares de espíritos foram mortos, e uma Segunda Guerra Mundial, né, que inclusive a partir da Segunda Guerra há um processo de aparecimento, digamos assim, ou um processo em que os extraterrestres, eles
digamos, passam a interferir. Eu não vou dizer interferir porque eles não interferem em nada. Eles interferem apenas quando há necessidade de interferir. Então, o que que acontece? Como nós aprendemos a manipular o átomo, né? A partir da Segunda Guerra Mundial começa a manipulação das bombas nucleares. Então, os extraterrestres, né, que estão nesse processo, como eu falei, eles... Eu não gosto muito de falar extraterrestre porque eu acredito, na verdade, que todos nós não descendemos do planeta Terra. Então, né, vou falar só extra porque são espíritos que estão fora do nosso orbe terreno. Eles começaram, tanto que tem alguns relatos, né, de pilotos na Segunda Guerra Mundial em que tem interferência, que há avistamento de naves acompanhando esses aviões, ou quando estavam lançando bombas, estavam acompanhando desativação de bombas em usinas nucleares, ou seja, a partir disso eles já começam, né, a meio... Opa, por quê? Porque tudo no universo é feito de átomos, gente. Nós somos feitos de átomos. Milhares, bilhões de átomos existem no nosso corpo. Quando nós passamos a manipular, aprendemos a manipular quanticamente o átomo, o que que acontece? E nós saímos das rédeas do planeta Terra, nós já estamos, digamos, dando o passo inicial para nos conectar com essas outras, com esses outros espíritos, com essas outras consciências que estão fora aqui da Terra. Somos ainda muito hostis, primitivos, imaturos. Então, o que que acontece? Nós ainda queremos ter o poder, falar quem vence, né? Quem tem mais, quem tem menos. De certa forma, essa nossa imaturidade pode acabar interferindo na transição planetária, caso houvesse, né? Quando o Chico fala, se não houver uma guerra de extermínio, né? Quando essas consciências superiores, quando esses espíritos superiores se reuniram, deram esse prazo de 50 anos para a humanidade, né, a gente já aprendendo a manipular o átomo, se nós não entrássemos em uma guerra de extermínio, ou seja, uma terceira guerra mundial, nós poderíamos experienciar avanços no campo da ciência, no campo da tecnologia, enfim, nós começaríamos a ter uma percepção maior dos avanços na humanidade. Se houvesse uma guerra nessas proporções, como eu falei, ela afetaria as dimensões no espaço-tempo. O espiritismo fala de planos espirituais, mas o espiritualismo fala de dimensão, a própria física quântica também já fala de dimensão do espaço-tempo. Então, essas dimensões, esses planos espirituais, como nada é separado, tudo está, né, conectado, já que viemos de uma mesma fonte criadora, todos estamos conectados, então o que que acontece? Se houvesse uma guerra de extermínio, de proporções hecatômbicas, enfim, isso afetaria não só aqui o planeta Terra, isso afetaria todos esses planos dimensionais. Como essas dimensões estão interpenetradas à nossa, isso geraria, enfim, uma lástima de proporções inestimáveis, assim, que poderia afetar também o projeto planetário de outros orbes e também de outros espíritos. Chico Xavier falou isso na década de 70. Nós estávamos experienciando aqui no Brasil uma ditadura militar, era o período de Guerra Fria, enfim. Era uma época e um momento histórico, né? O homem, de 69 para 70, ali final da década de 60, começo de 70, estava começando, né, a caminhar da dizimação que foi a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 47, inclusive tem um caso muito famoso, que é o caso Roswell, que inclusive é tema de uma série também que eu indico aqui, que é a série Taken, que fala sobre contatados, abduzidos, híbridos, enfim, que tem como ponto central esse caso que aconteceu nos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, essas consciências começam meio que a observar a gente. Esses 50 anos, né, passado esses 50 anos, que nós ainda estamos experimentando, né,
e esse processo terminaria, no caso, no dia 20 de julho, que seria sábado, agora, podemos perceber que, mesmo ainda minimamente, os avanços, tanto no campo da ciência, como no campo da sociedade, como no campo da tecnologia, que nós tivemos durante esse período todo. Nós conseguimos, se nós pararmos para analisar, durante esse período, na década de 60, 70, existiam coisas que já não existem mais nesse momento presente que nós estamos. Mesmo em 2019, uma sonda pousou na Lua, que se diria o lado oculto, o lado escuro da Lua, sendo que nenhuma sonda até agora conseguiu alcançar essa proeza. Chico já nos dizia como isso. Poderia experienciar a conexão com esses povos interplanetários a partir de bases na Lua. E vejam só, em 2019 a sonda chega lá, né? Então isso vai acontecendo progressivamente. No programa Pinga Fogo, de número 2, né? Porque foram 2 pingafogos, um fez tanto sucesso o primeiro foi no dia 28 de julho de 1971, o segundo foi em 21 de dezembro de 1971, né, que foi um alvoroço todo, o primeiro, e a TV Tupi fez questão de fazer um segundo com o Chico. Foi feita uma pergunta para o Chico sobre as condições do planeta. A pergunta foi a seguinte: a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim do tempo, isto é, como ocorre a transformação do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração? E a resposta de Chico foi: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo de regeneração por volta de 2057. Vejam só, ou seja, existe uma data prevista? Existe a data? Não, a partir de agora, tal data, tal horário. A espiritualidade não marca a data, não marca horário. Por quê? O futuro é apenas uma variável do nosso presente, gente. O que nós fazemos hoje, porque o que existe, na verdade, é o nosso agora, é o nosso presente. O amanhã, ele não existe. O amanhã vai ser uma concretização daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Então, ele fala assim, cabe cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo como Jesus. Este é o caminho. Jesus já veio aqui na Terra tentando nos explicar o que seria o amor, tentando nos explicar o que seria essa essência, o todo, Deus, a fonte, enfim, tentando nos explicar as leis que regem o universo. O que nós fizemos? Nós apedrejamos ele, nós rimos da cara dele, e até hoje nós não conseguimos compreender, na verdade, quem foi ele, né? Quem foi esse cara que veio aqui tentando trazer algo benéfico para a gente. E muitos outros também vieram tentando, de alguma forma, trazer esse impulso do progresso para a gente, mas a gente, às vezes, prefere aprender com a dor, não é mesmo? O que os multidimensionais, eles falam, né? Os extraterrestres, eles falam. Existem novas energias, né? Nós estamos no ápice da transição planetária, então nós precisamos, né, dar um insight, dar o estralo, o insight espiritual, o despertar da consciência, como chamam alguns, né? Essa volta para o nosso interior, para essa nossa conexão cósmica, é o religare, digamos assim, né? Ao que nós já esquecemos, né? Porque muitas civilizações do passado tinham essa conexão com os extras planetários. Nós é que fomos perdendo isso no decorrer da humanidade. Então, o que os multidimensionais falam? Que agora estão chegando novas energias aqui no planeta Terra, né? Que são energias de quinta dimensão, são energias bem mais sutis,
E os nossos corpos estão se adaptando a essas energias, né? E em meio a isso, nós estamos passando por o nosso processo de causa e efeito, nosso progresso individual e coletivo. Gente, é tudo junto e misturado, ó. Tá ali tudo no bolo, entendeu? Transição planetária acontecendo aqui, nossa transição planetária vem, tem os arquitetos planetários, tem os espíritos que auxiliam a gente, e vai tudo ali, tudo no bolo, entendeu? Então, o que eles falam, né? Nós precisamos estar abertos a essas novas frequências que são mais sutis, como os nossos corpos são muito densos ainda, muito materiais, às vezes a gente tem um impacto, então a gente pode ter cansaço, né? Muitas pessoas entram em surto. Gente, eu não estou generalizando, tá? Cada caso é um caso. Entra em estado de surto, tem as doenças que se apresentam como a depressão, né? Tem doenças que se apresentam no corpo físico porque as pessoas não estão tomando consciência do seu propósito, daquilo que elas vieram fazer aqui nessa vida e não conseguem expressar isso, né? Acabam se desviando daquilo que elas necessariamente deveriam fazer e não fazem. E se esquece de se conectar com a fonte. Mas quando eu falo isso é de uma forma, na essência divina, de uma forma aberta. Não é uma questão bitolada, fechada, tipo, como algumas... não desmerecendo, tá, gente? Porque eu acredito, sim, que as religiões, visto ainda a nossa imaturidade, são extremamente necessárias nesse processo que fazem a gente se conectar com a fonte, independente de qual seja a religião. Cada qual está naquela que se sente familiaridade, porque é o seu processo. Ele entende aquilo, precisa daquilo e ele fica ali, tá? Eu não vejo a religião como uma vilã, né? Ela é importante, mas também nós precisamos ter cuidado se nós não apenas olhamos para isso, porque a vida é muito mais do que os dogmas religiosos, muito mais do que, né, do que essas estruturas mais fechadas acabam se apresentando para a gente. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto a outras coisas também. Então, as religiões mais dogmáticas, de uma certa forma, elas acabam colocando um véu e nós não conseguimos, de uma forma correta, por conta do medo, né, que algumas religiões acabam mais trazendo medo do que, na verdade, que você se abra para essas energias que estão chegando. Claro que isso, com o passar do tempo, vai mudando aos pouquinhos, porque como a transição planetária é cíclica, ela vai acontecendo nos passos que precisa ter. As energias estão chegando, existem espíritos que já estão encarnados aqui, ajudando nesse processo, existem os extras planetários que também estão ajudando nesse processo, e aí vai criando o corpo para a gente evoluir nessa roda transicional. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o atual modelo de sociedade em que nós vivemos. Acho que essa insatisfação é coletiva, é uma onda global de insatisfação. A estrutura econômica já não se sustenta, a estrutura política já não se sustenta, a estrutura social já não se sustenta. Então, existem pessoas específicas, assim como eu, assim como você que está assistindo essa live, assim como outras pessoas, mesmo que minimamente, mesmo que ainda timidamente, há um movimento que está trabalhando. Qual é o seu papel? Qual a importância? Qual é o impacto? Qual é a ação que você vai fazer para que, de fato, alguma transformação societária aconteça? Porque essas transformações, elas têm impacto na nossa sociedade também, porque nós estamos vivendo a nossa vida aqui. Então, tudo que nós fazemos agora de mudança é o que vai reverberar nas próximas gerações. Não existe uma data limite. A transição, ela é cíclica. Quantas e quantas datas limites já não vieram? Quantas e quantos processos apocalípticos já não aconteceram? E nós estamos aqui.
Então, o que existe, na verdade, é o nosso agora. Os extraplanetários e que esses espíritos mais sutis falam para a gente é justamente isso, né? A gente chegou ao momento, nós não temos mais do que ser as pessoas rebeldes, que ficam só choramingando, que ficam só reclamando da vida, que vai lá na internet xingar o outro e fica lá, ha. Não, chegou a hora da ação, é o fazer. E não é só o fazer, é o se reconectar. Você precisa entender quem você é, porque todo o processo de autoconhecimento gera uma transformação não só interior, ela gera uma transformação coletiva também. E é isso que a transição planetária, é isso que a Data Limite chama a gente, entendeu? Para esses processos de desconstrução para construção ou para reconstrução, para o nosso novo modelo de sociedade. Que modelo de sociedade você quer para os seus filhos, para você, entendeu? Então nós temos que começar a nos ligar a isso, sair desse plano de revoltas e vamos para o plano da ação. Tem alguma coisa que me incomoda? Identifica essa coisa que te incomoda. Bola um plano de ação para que de alguma forma você ache uma solução para aquilo, sabe? Então, nesse movimento de insatisfação que nós vemos na sociedade, nós começamos a nos sentir meio desconexo, né? Parece que nós estamos aqui vivendo uma realidade que nós não deveríamos. Você vê tanta injustiça no mundo, como pessoas comem caviar quanto outras estão passando fome, sabe? Não tem o que comer, não tem moradia, não tem um acalanto, várias coisas que nos começam a confrontar. Então, existem pessoas, né, que estão com esses insights ou com esse despertar da consciência que começam a, de alguma forma, a trazer algum tipo de transformação, algum tipo de ação, de impacto no meio em que ela vive, sei lá, seja na política, seja no movimento de vegetarianismo, seja na ciência, seja nos estudos de tecnologia, seja nos estudos de pesquisa. Então, esse movimento, nós vamos, aos pouquinhos, mesmo que timidamente, nós vamos vendo ter uma crescente. Porque chegou o momento da gente falar, não, chega, isso não dá mais, entendeu? E colocar a mão na massa e começar a trabalhar para que, de fato, isso aconteça e reverbere não só, né? Assim eu espero, daqui a alguns anos, eu ainda ver alguma transformação que cause algum tipo de satisfação para mim, né? Porque eu também me incomodo, mas também ver uma perspectiva para as futuras gerações que vêm depois da gente, né? Os nossos filhos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos. Então, de alguma forma, nós temos que arregaçar as mangas e trazer algum tipo de transformação nesse processo de transição planetária. Eles não vão interferir, tá? Eles não vão interferir porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, tá? Nas nossas livres escolhas. Então, tudo que nós fazemos, eles apenas interferem se, por um acaso, ocorrer algo que, de fato, tem algum impacto nesse processo de transição dos outros mundos, se, enfim, aconteça algo catastrófico que afete as outras dimensões, que afete as outras transições planetárias, aí sim nós veremos eles intervirem real, né? Fora isso, gente, mão na massa, porque essa é a chamada para a transição planetária. Não vai baixar a nave no Maracanã, não espere que vai baixar uma nave lá no Maracanã, nós vamos começar a ter contato, enfim, e tudo mais. O contato, ele sempre teve, gente. Nós é que não percebemos isso, eles estão aí, basta nós nos conectarmos com essas energias, com a essência cósmica que nós somos. E se nós estivermos na vibração e eles acharem que, de fato, nós estamos nessa vibração e podem ter algum tipo de contato, eles vão aparecer. Tanto é que já existem casos de avistamentos por várias partes do mundo, né? A ufologia também já avançou nesses estudos. Os próprios, alguns líderes de governo, por exemplo, o ex-ministro o ex-ministro do Canadá, Paul Hellyer, já falou publicamente mesmo que existem essas consciências. Alguns
pesquisadores que trabalhavam na inteligência dos Estados Unidos também já revelaram que já tiveram contatos com extraterrestres, com essas consciências, mas eles não podem, né? Eles não podem aparecer assim de repente pela própria estrutura de sociedade que nós temos, pela nossa imaturidade, né? Se nós criamos bombas nucleares, se nós criamos armas e armas e mais armas, agora imagine se a gente tem acesso à tecnologia deles, o que nós iríamos fazer, né? Se nós tivéssemos acesso a muita coisa que eles têm, o que nós iríamos fazer com a imaturidade que nós temos? Então eles como, né, pessoas como irmãos mais velhos, aqueles que têm uma compreensão um pouquinho mais acima do que a nossa, ficam nos observando e torcendo para que dê certo. Então eles nos auxiliam, né? Provavelmente, se descesse uma nave aqui, você ia dizer, ai, me leva para, ai, não, quero uma carona, quero conhecer seu planeta. Se um extraterrestre aparecesse para você agora aqui, a pergunta é, o que isso afetaria na sua vida? O que isso de fato aconteceria? Você está aqui no planeta Terra, entendeu? A sua responsabilidade é com esse planeta. Você não reencarnou aqui, você não está aqui à toa nesse momento de transição planetária, entendeu? Alguma coisa, algum serviço, o seu propósito você precisa descobrir. Cada um tem seu propósito, cada um está no seu processo de evolução individual e cada um de nós, como essências que são completamente importantes para esse processo, cada um tem seu papel, entendeu? Não é só porque eu estou aqui, sei lá, por exemplo, o meu propósito é estar falando aqui para vocês, mas sei lá, vai ter alguém que tem o propósito de estar empreendendo, tem alguém que tem algum propósito de estar na política transformando alguma coisa, cada um vai achar. Tem algumas pessoas que têm o propósito, sei lá, de achar que deve entregar a sopa na rua para moradores em situação de rua. Enfim, você, enquanto pessoa, vai achar o seu propósito. É isso que a transição planetária pede da gente, que é um momento de ação, que nós voltemos para esse propósito interior, né, para esse autoconhecimento, e que, de alguma forma, esse autoconhecimento nos ajude nesse processo de transformação, não só pessoal, como coletivo, e também nos conecte com as nossas consciências cósmicas. Como eu já falei, né, e vou reafirmar novamente, não existem datas limites, né? O que existe são esses processos transicionais, esses ciclos planetários que acontecem de tempos e tempos existem esses processos e nós estamos vivendo esse ápice planetário. Então a chamada é para o agora, é para o seu hoje. O que você está fazendo hoje? Então a transição planetária nada mais é do que o processo de conscientização que se dará por nós para um futuro em contato em massas com eles, um futuro, porque isso vai acontecendo aos pouquinhos, gente, já está acontecendo como deve ser, tá? Está acontecendo como deve ser, existem um movimento de contatados, existem espíritos que já estão encarnados ajudando, inclusive você que está assistindo essa live também, vamos colocar a mão na massa. Então a transição planetária, ela é consciencial, ela é chamada, né? A gente quebra esses velhos paradigmas e passa para novos paradigmas, ou para o novo mundo de regeneração e a integração planetária. Pode ser que aconteça algo lá na frente, pode ser que não aconteça. Claro que existem os processos kármicos em cima disso, mas nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, é isso, meus queridos.